Olá a todos. Estava pensando e meditando. Há uns dias atrás, eu estava na minha casa pensando assim, que quando os meus filhos querem conversar comigo, eu tenho dois. Tenho um menino de 9 anos e tenho uma menina de 5. E sempre que querem chegar à minha beira, perto de mim, e conversarem comigo, eles têm acesso. E eles não precisam esperar 30 minutos, eles não precisam esperar nem 20, nem 15, nem 10. Eles batem à porta do quarto, ou se eu estiver na sala, ou no lugar onde eles estão, eles vêm ter comigo. E mesmo que eu esteja fora de casa, eles têm algo que se chama o telefone, não é? Pedem à minha esposa o telefone e ligam para o pai e a qualquer momento podem falar com o pai. Têm acesso. Porquê? Porque são meus filhos. E eu comecei a pensar na minha relação com Deus. Se realmente às vezes eu tenho esta facilidade que os meus filhos têm em conversar comigo, quando eu quero conversar com Deus eu tenho a mesma facilidade que eles têm. E comecei a pensar que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, uma das coisas que aconteceu na Bíblia diz que o véu que separava o povo da presença de Deus se rasgou de cima para baixo. Porque Deus sempre detestou aquele véu. Porque Deus sempre detestou estar separado dos seus filhos. Então quando Jesus morreu na cruz como sacrifício perfeito, Ele rasgou o véu para que o povo tivesse acesso livre à sua presença. Então eu comecei a pensar que Jesus rasgou o véu, não é? O véu se rasgou quando Ele morreu na cruz, mas a igreja, a religião, voltou a colocar outros tipos de véu. Por exemplo, eu venho da escola eclesiástica que me ensinou que se eu não orar 1 hora todos os dias, eu não tenho acesso à presença de Deus. Se eu não jejuar 1 vez por semana no mínimo, eu também não tenho a presença de Deus. E eu comecei a pensar também se isto acontece nos meus filhos. Eles querem falar comigo, mas antes de entrarem mesmo na minha presença, eles têm que se preparar 1 hora. Ou então eles têm que jejuar 1 vez por semana para conversarem com o pai. Não, eles são meus filhos, eles têm acesso. E eu estava conversando com Deus, pensando, meditando neste assunto, e decidi fazer uma coisa que já há algum tempo não fazia na minha casa, que era orar em família. Então convoquei. Você deve estar a pensar, eu apóstolo já há um tempo não orava em família? Sim, já há um tempo não orava em família. Orava sozinho, a minha esposa tem um momento dela de oração, mas em família já há um tempo não orávamos. E chamei a minha família para a oração. Chamei porque houve um amigo meu que, conversando comigo via Facebook, perguntou-me: há quanto tempo não oras para a tua família? E aquilo ficou na minha mente. Eu vi que aquilo era algo da parte de Deus. Então convoquei a minha família e chamei a minha esposa, chamei os meus filhos, entramos no quarto e fomos orar, os 4. E no momento que nós começámos a orar, colocámos um louvor, no momento que começámos a orar, a presença de Deus desceu de uma forma tão rápida que eu disse assim: não pode ser tão rápido. E Deus me perguntava, Deus que conhece os nossos pensamentos, não é? Perguntava: porquê é que tu achas que não pode ser tão rápido? Não, Senhor, porque eu ainda não preparei, porque apenas estamos há 2 minutos a orar, porque a tua presença, Deus, para entrar, precisamos mais 20, 25 minutos como mínimo. E então Deus disse-me assim: tu também colocas véus para entrar na minha presença, como a minha igreja tem feito até o dia de hoje. Colocamos véus que nos separam da presença de Deus. E então eu vi que num 1 minuto e meio, mais ou menos, a presença de Deus desceu com tanta rapidez. Fui cheio da presença de Deus, fui cheio de alegria, fui cheio de paz, fui cheio de força. Deus falou comigo, Deus me deu revelação, Deus me deu mensagens. Em 1 minuto e meio que a presença de Deus desceu, aconteceu coisas impressionantes. Claro que ficámos mais tempo depois a orar, porque a presença de Deus estava maravilhosa. Foi um desfrutar da presença de Deus, os meus filhos também desfrutando da presença de Deus. E agora todos os dias, antes de dormirem, dizem: pai, vamos orar juntos em família, porque agora o momento de oração em casa é um momento de prazer, é um momento de deleite para nós. Porque a presença de Deus tem que ser um deleite. Então eu comecei a pensar que realmente, quando Jesus rasgou o véu, quando Ele morreu na cruz, o Pai rasgou o véu de cima a baixo, Ele não queria que os seus filhos tivessem dificuldade em ter acesso à sua presença. E quantas vezes nós precisamos de desabafar, precisamos que Jesus nos venha ajudar, precisamos que o Senhor venha tirar as cargas que temos em cima de nós. E às vezes eu pergunto às pessoas, vejo as pessoas carregadas, sobrecarregadas, e digo: porquê é que você não vai orar?
A pessoa diz, é verdade, eu tenho que orar, mas a pessoa realmente, o que ela me quer dizer é o seguinte: a religião, a igreja, por assim dizer, colocou um patamar tão alto da oração que eu não consigo fazer. Não consigo fazer. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui fazer exercício com o meu pai e eu estava a fazer exercício num ritmo que eu estou habituado e eu comecei a ver, se eu fizer exercício neste ritmo, o meu pai não vai conseguir fazer comigo, então eu vou baixar o meu ritmo para que os dois possamos fazer exercício juntos. O que é verdade é que a igreja coloca o nível de comunhão com Deus tão alto, tão elevado, que nem eles próprios líderes cumprem, que é verdade, que as pessoas, quando querem desabafar com Deus, pensam que têm que orar 1 hora, pensam que têm que jejuar, pensam que têm que estar limpos, santos e purificados. Temos, é verdade. Mas quantas vezes os meus filhos vão falar comigo e não lavaram as mãos? Quantas vezes os meus filhos se acordam pela manhã, a primeira coisa que fazem é entrar no quarto, sem lavarem os dentes, com os olhos todos cheios de aquelas coisinhas amarelas e verdes, e vêm dar um beijo ao pai de bom dia. Eles estão sujos, mas são meus filhos. Eu antes prefiro que eles estejam sujos, mas estejam comigo, porque eu sou pai e eu posso aturar o mau cheiro, eu posso aturar aquelas coisinhas horríveis nos olhos, porque sou pai. Deus é nosso pai e Deus também, entre aspas, atura tudo aquilo que nós temos, porque Ele é nosso pai e Ele nos ama. Que nada nos impeça de entrarmos em Sua presença e hoje mesmo recebemos refrigério que vem da Sua glória. Que Deus abençoe.